Olá, o nosso trabalho tem como título Finanças Comportamentais, Análise da Gestão Financeira e de Empreendedores de Araguaína na Tomada de Decisão. Meu nome é Gustavo Jacinto, sou graduado no curso de Gestão de Cooperativas na Universidade Federal Tocantins, em Araguaína, no Campus Simba. E eu sou Jefferson Oliveira, também graduado em Gestão de Cooperativas na Universidade Federal Tocantins. Agradecendo a professora Doriane por nos conduzir em todo o processo de construção desse artigo. O nosso trabalho, né, ele envolveu os empreendedores que tomam crédito, né, para resolver problemas de dívidas e inadimplências. Então surgiu como problemática a questão: como os empreendedores de Araguaína aplicam as informações financeiras no processo de tomada de decisão. Como justificativa do nosso trabalho, tem a necessidade da aplicação de ferramentas da educação financeira no processo de tomada de decisão empresarial. Então é importante que os gestores eles tenham conhecimento dessas ferramentas para que a empresa tenha sucesso diante de um mercado tão competitivo. O trabalho ele se faz importante para mostrar a esses empreendedores a importância da educação financeira no contexto empresarial. Como objetivo geral, analisar a aplicação dessas informações financeiras no processo de tomada de decisão dos empreendedores. Já os objetivos específicos: conceituar a educação financeira, conceituar a gestão financeira e as ferramentas, analisar o uso dessas ferramentas nas tomadas de decisões, contextualizar geograficamente e delinear um perfil dos sujeitos pesquisados, medir o conhecimento desses sujeitos e o uso da aplicação da educação financeira no processo de tomada de decisão. Como metodologia, foi feita uma pesquisa bibliográfica, né, uma abordagem quantitativa, na qual utilizamos um questionário estruturado que foi aplicado nos empreendedores da cidade de Araguaína, na empresa CEAP. No referencial teórico, né, nós temos a primeira citação, da qual tiramos a forma que Pereira define que educação financeira é a forma didática pela qual se fornece dicas de como utilizar inteligentemente o dinheiro. Já sobre empreendedorismo, Dornelas vai dizer que é uma forma criativa, é assumir riscos, calcular, buscar oportunidades. Empreendedorismo é inovar. Já na tomada de decisão, nós temos uma citação que vai falar que tomar decisões sobre objetivos organizacionais, delinear, né, as ameaças, as oportunidades dos modos de ação específicos. E como resultado, a gente traçou o perfil socioeconômico do nosso entrevistado. Então, de uma forma geral, a gente tem como a grande maioria é sexo masculino, o nível de escolaridade da grande maioria também é ensino médio, o estado civil deles é casados, a renda mensal deles varia de 1 salário a 5 salários mínimos, e sua idade ela vai de 18 a 30 anos com 42% e até 50 anos com 39%. Também temos com uma idade superior a essa que nós estabelecemos. No conhecimento, com o conhecimento financeiro, a gente buscou identificar qual o conhecimento que ele tem de algumas ferramentas. Então, despesas fixas e variáveis e custo fixo e variável ficou com 82,1% de todo o entrevistado sobre esse conhecimento. Separar a despesa familiar e as despesas do empreendimento ou receita ficou com 78,6%. A taxa de juros, que é importantíssimo nesse processo de pegar crédito, eles disseram que 92,9% diz que sim, que conhece e sabe o que é taxa de juros. A diferença entre faturamento e lucro é 89,3% diz que sim. Eles sabem o que é o faturamento, qual é a diferença e tal. O ponto de equilíbrio contábil ficou conhecido, segundo a maioria, eles conhecem o ponto de equilíbrio contábil. Eles sabem o mínimo que eles têm que produzir para cobrir os custos. Então, continuando aqui sobre o processo, o conhecimento, a gente buscou identificar algumas ferramentas, por exemplo, balanço patrimonial, o fluxo de caixa, o DRE, demonstrativo de resultado. A gente perguntou para eles: vocês conhecem, vocês sabem as ferramentas, vocês usam? A grande maioria disse que não conhece o DRE e que apenas 14% sim e que utiliza. O controle financeiro do negócio, sobre o conhecimento em fazer o controle financeiro, apenas 57% diz que tem um pouco conhecimento e 39% diz que tem muito. E as outras porcentagens diz que não tem, não sabe fazer. O fluxo de caixa diz que, segundo a pesquisa, apenas 21% utiliza essa ferramenta e 53% diz que sabe o que é, sabe o significado da ferramenta, mas não utiliza. O balanço patrimonial ficou com 48,4%, dizendo que sim, que conhece a ferramenta. Apenas 10% utiliza essa ferramenta.
No processo de tomada de decisão, a gente delimitou algumas questões que pudesse demonstrar para a gente, explanar para a gente em porcentagem, como que alguns itens que ele usaria como ferramenta para fazer tomar essa decisão. Então, o controle do fluxo de caixa, que é uma ferramenta importantíssima, ficou com apenas 67%, diz que controla, mas de uma forma específica dele, anotações, caderno, e 25% diz que faz no computador. O planejamento para obter o empréstimo, que é importantíssimo na hora de obter um microcrédito, que é o caso do nosso sujeito entrevistado, ele diz que 92,8% diz que sim, diz que faz esse planejamento de obter o crédito, de quanto que é a taxa de juros, qual é o prazo de pagamento. E sobre a orientação, qual é o conhecimento que ele tem na orientação, se ele obteve a orientação de fazer um negócio, se alguém orientou, se alguma empresa, alguma instituição, ele disse que 67,9% diz que sim, que recebe orientação. E lembrando o seguinte, um detalhe, a empresa, o CEAP, que é a empresa o público que a gente pesquisou, eles dão assessoria gratuita para o pessoal que pega crédito. Sobre o gerenciamento dos recursos financeiros, eles alegam não fazer de uma maneira mais aceitável por falta de recurso e investimento em dinheiro para investir em ferramenta e material. Para concluir, a gente identificou o seguinte, que a grande maioria cursou só até o nível médio e com isso dificulta a leitura de ferramenta, dificulta o processo de gerenciamento financeiro do seu negócio e da sua vida pessoal também. E também identificamos que a grande maioria eles desenvolvem sua própria maneira de fazer sua gestão, ou seja, em anotação de caderno, em planilha e outros meios. É uma gestão, segundo a literatura, informalmente, é uma gestão realizada informalmente. E como sugestão a gente dá para você, o próximo trabalho, descobrir como que o empreendedor desenvolve essa habilidade de gerir seu empreendimento de uma forma natural, de uma forma diária, que ele mesmo desenvolve o seu próprio jeito de gerir. E aqui estão nossas referências. Nós agradecemos. Muito obrigado. Obrigado.